nossa Bíblia, no livro de Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, vamos ler o verso 6 e o verso 7. O texto que se baseia a palavra que Deus quer trazer ao seu coração nesta manhã. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim a palavra de Deus: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Texto curto, mas profundo e com importantes lições para a igreja do Senhor. Toda a palavra de Deus é inspirada, pelo Espírito, então toda ela é importante. Seja um texto grande, um texto pequeno, uma palavra, ela fala e ela edifica e ela nos exorta. Nós estamos assistindo, há algum tempo, um crescimento desenfreado de igrejas no nosso país. Todo dia você toma conhecimento de uma nova igreja que surgiu. E os seus muitos membros estão todos dizendo que são crentes, são evangélicos, são cristãos. E com isso está ficando cada dia mais difícil nós identificarmos um genuíno cristão dentro desse panorama que nós estamos vivendo. Eu digo isso porque quando a gente olha muitas vezes para o universo cristão ou evangélico do Brasil, a gente vê que o comportamento de um que se diz crente está pouco diferente do comportamento de alguém que se diz incrédulo, que não pertence a uma igreja, usam as mesmas roupas, seguem as mesmas ideologias humanistas desse mundo, ouvem as mesmas músicas, têm os mesmos objetivos de vida. Eu estava pensando nisso nesse último cântico que nós cantamos, Se ele expressa verdadeiramente aquilo que está no nosso coração. Tudo entrego, meus sonhos, meu futuro. Cantamos, e o Senhor está nos ouvindo, com toda certeza. Então nós vemos acontecendo isso, e hoje vemos muitas pessoas que se dizem crentes, abandonando a igreja, e essa pandemia ajudou muitos a se afastarem da igreja, da comunhão dos santos, deixando de participar até mesmo dos sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus para alimentar a sua igreja na caminhada, na palavra, a ceia, o batismo, a oração, e a coisa vai caminhando, e as pessoas vão se afastando, e hoje em dia nós estamos vendo uma acomodação à igreja online, ao cristianismo online, que implica numa total falta de compromisso com a igreja local. Eu não sou um crente online, controle na mão, o pregador aqui não está bom, passo para aquele ali, vou para aquele lá, se ele está pregando bem ou se ele está falando coisa boa, coisa ruim, e eu vou zapeando por ali, como se diz. E esse é um panorama muito sério que nós estamos vivendo. Tanto é que a igreja, o Ministério Fiel, a Editora Fiel, lançou um movimento no Brasil dizendo que a igreja é essencial. Tem até um livro que eles lançaram agora, falando sobre isso. Igreja é essencial, porque muita gente está achando que igreja é
algo descartável. E uns deixam, abandonam, outros têm se contentado com o conhecimento intelectual da teologia reformada. Virou moda. Mas, ao mesmo tempo que dizem conhecer a teologia reformada, eles desconhecem por completo a doutrina reformada da igreja, a eclesiologia reformada, não conhecem. E por isso desprezam a igreja histórica com a sua rica tradição, né, e buscam uma igreja nova, diferente, uma igreja que não tem lastro muitas vezes, que não tem história, mas que surgem, como eu já disse antes, né, e vão atraindo muita gente. Muita gente está achando que ele é a igreja, aí eu sou a igreja. Está muito errado quem pensa assim, né? Porque você é membro da igreja. Você não é igreja. Você é membro de uma igreja, membro do corpo de Cristo. Então isso precisa ficar bem claro. E nesses 2 versos aqui que nós vemos da carta de Paulo aos Colossenses, eles vão nos dar, né, uma visão mais profunda daquilo que um cristão genuíno é. Porque a pergunta é essa: como distinguir um cristão autêntico, um crente verdadeiro, de um crente nominal, de um crente que apenas se diz crente ou cristão, mas não tem compromisso com o Senhor Jesus? Às vezes canta esse cântico que nós vimos, mas isso não é a realidade na sua vida. Como distinguir? O Novo Testamento, irmãos, ele nos dá bases sólidas para que a gente faça eu vou usar uma palavra aqui que às vezes assusta, esse julgamento. Não julgueis, para não sejais julgados, né? É uma palavra do Senhor. Mas, na verdade, o cristão precisa ter discernimento espiritual. Discernimento é diferente do que um julgamento sem base nenhuma. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, ele nos oferece bases sólidas para que a gente possa discernir. Primeiro, comigo mesmo. Eu encaixo nisso, sou um crente genuíno, e também para vermos aonde nós estamos, quem está conosco. Então precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento que vem do Espírito Santo para nós. Então esses 2 versículos, eles nos ajudam nisso, né? A fazer essa distinção, e para ver se nós somos genuínos seguidores de Jesus Cristo. E a carta aos Colossenses, né, todos nós conhecemos, é maravilhosa, né? Quando ela fala de Jesus Cristo, a gente fica de queixo caído, a gente dobra os joelhos, por causa da grandeza da revelação de quem é Jesus, a sua obra maravilhosa que nos alcançou. Então, Colossenses é uma carta cristológica para conhecermos verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Então, vamos analisar esse texto com mais detalhe agora nesta manhã, para podermos fazer esse discernimento, para pedir: Senhor, me dá discernimento. Eu sou um cristão genuíno. Primeiramente, vamos olhar para nós, antes de olharmos para qualquer outra pessoa, para diante de Deus, de forma sincera e honesta. Porque se nós não formos um cristão genuíno, irmãos, nós estamos perdidos eternamente. Perdidos, sem esperança nesse mundo, caminhando para uma condenação eterna sem Deus. Isso aqui é a maior tragédia do que essa. O versículo 6, Paulo começa dizendo: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor.
Aqui nós vemos então a primeira característica de um crente genuíno. É aquele que já recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida. É alguém que nasceu de novo, do alto. É alguém que se tornou uma nova criatura, que já experimentou realmente o perdão de Deus, já experimentou uma nova vida que está em Cristo Jesus. E eles passam então a fazer parte de um povo santo, de um povo separado, que se manifesta na igreja local. Por isso aquela palavra de Jesus, que manda a gente fazer discípulos, dizendo, fazei discípulos de todos, batizando-os. Quem crer e for batizado, não é porque o batismo salva, mas quem crer e se filiar, se tornar membro do corpo de Cristo. Ninguém é salvo para ficar fora da igreja, mas é salvo para fazer parte do povo de Deus, do corpo, do qual Jesus é o cabeça. Gente, são coisas grandiosas, maravilhosas. Nesse mundo caído, nesse mundo em que tudo está de cabeça para baixo, ninguém se entende, a gente fazer parte do corpo glorioso de Cristo. Aquele que Jesus cuida, aquele corpo que Jesus opera nele, alimenta. Grandiosas bênçãos recebemos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos têm confundido o conhecimento intelectual de doutrinas bíblicas com receber a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus. Não é a mesma coisa. Você conhecer toda a teologia reformada, saber citar todos os 5 pontos do calvinismo, solas da reforma, não te fazem um cristão. Porque tem muita gente no mundo que conhece, sabe, estuda, mas não tem Jesus como Senhor da sua vida, ainda não experimentaram a graça maravilhosa e transformadora do Senhor. E nós estamos vendo muita gente, chega na igreja cheia de doutrina, cheia de intelectualidade, cheia de coisa, daqui a pouco, cadê? Compromisso com a igreja, com o povo, com o Senhor. Vai-se embora. Canta um cântico como esse que acabamos de cantar, mas isso não é a realidade na vida dele. Muitas vezes tomam conhecimento, se tornam grandes intelectuais bíblicos, mas a vida deles é uma vida de pecado. Não há santidade, não há compromisso, não há amor, porque nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Com Jesus que venceu a morte, gente. Nós estamos falando aqui de um relacionamento pessoal com uma pessoa que está viva. Nós não estamos falando de você ter relacionamento com deuses inanimados, que não tem vida, que não pode te responder, que não pode te ouvir. Mas falando de um Jesus que diz, vinde a mim. Manda ir a Ele. Não manda você procurar um santuário, procurar alguém, vinde a mim. E eu vou, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. É Jesus vivo. E o que é receber Jesus como Senhor? Se você voltar uma página aí na sua Bíblia, no capítulo 1, no versículos 21 a 23, nós vamos ler: e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, desde que permaneceis na fé,
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isto é receber Jesus Cristo, Senhor, ser transformado e ser trabalhado por Ele para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O crente genuíno, irmãos, ele teve a sua vida transformada quando o Espírito Santo o levou a um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ou seja, ser crente não é apenas conhecer intelectualmente as doutrinas da graça, ou pertencer a uma certa denominação religiosa, se filiar simplesmente a uma igreja. Não. Ser cristão é ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, aquele que vive e reina, aquele que está disponível a todos os que o procuram, aquele Jesus que está presente hoje, no meio do seu povo e na vida da sua igreja, tão perto de nós, tão perto do pecador, e às vezes a pessoa fica procurando coisas tão mirabolantes, mas um cristão genuíno é aquele que encontrou Jesus. Jesus se tornou real para ele, e esse encontro levou a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer que é um pecador, por melhor que seja a sua vida moral, a sua vida ética, o seu comportamento. Mas salvação é muito mais do que isso. Esse encontro pessoal que torna uma pessoa uma nova criatura, que reconhece: Senhor, eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim, me perdoa, transforma a minha vida. E essa pessoa então se rende ao senhorio de Jesus Cristo. E passa a dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é um crente genuíno, irmãos. E a questão é essa: será que você, que me ouve à distância, que alguém que está aqui, já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo? Ele se tornou de fato o Senhor da sua vida? Você daria a sua vida por Ele e pela sua verdade? Tudo entregarei, até a minha vida, por amor ao Senhor. E dizer que Jesus é Salvador sem ser Senhor é heresia. Jesus é Senhor dos salvos, daqueles que creem e se entregam a Ele. E o salvo é aquele irmãos, que recebeu não um sistema elaborado de ideias, que se torna objeto de debate. Você é isso, você é aquilo, você não crê nisso, você não crê naquilo. Mas ele que recebeu uma pessoa com quem tem um relacionamento pessoal e a quem deve prestar culto e ser leal. Então, essa é a primeira característica que eu quero destacar aqui nesse texto sobre um cristão genuíno. Mas o texto ele é mais rico, né? E ele vai nos colocar uma segunda característica. O crente genuíno é aquele que segue os passos de Jesus na igreja. Vejam aí, andar nele, é uma ordem do Senhor. O crente genuíno não fica apenas se lembrando de um passado glorioso, de uma vida que ele já teve, até mesmo com Jesus, mas é alguém que prossegue para o alvo, dia a dia, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
A sua vida é dinâmica. A vida de um cristão genuíno é ativa, é viva, não é passiva, não é ficar vendo os acontecimentos, mas é ser participante. E nisso nós, igreja, precisamos aprender. Nós aprendemos e temos sido julgados de que nós somos apenas, a igreja é apenas uma questão espiritual, fora da realidade do dia a dia. Não. O cristianismo, ele influi na sociedade, na política, na economia, na vida da moral das pessoas. Ele não é um negócio à parte, porque Jesus é Senhor de todas as coisas. Ele domina sobre todo este universo. Todos os principados, todos os poderes, visíveis e invisíveis, estão sob o domínio desse Senhor que te ama, deu a vida por você e quer ter um relacionamento pessoal com você. O crente ativo, ele serve a Deus, serve ao seu próximo, porque o Espírito de Deus move nele, o Espírito de um Deus vivo, que o empurra, que o tira do comodismo, da indiferença e o torna ativo, proativo, como se diz, né? E vai proclamar a verdade, vai viver a verdade, vai desafiar o mundo com a sua vida. E esse andar nele, irmãos, não é durante um certo tempo. Eu ando cheio de entusiasmo, mas quando acaba aquela emoção ou qualquer coisa, a gente se afasta do caminho do Senhor. Não é isso. Porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É um andar diário, contínuo, perseverante, até o dia final. Como diz Paulo: eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Isso é andar com Jesus. Mas Filipenses, capítulo 1, versículo 27, vai dizer também: andai acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Esse versículo de Filipenses nos fornece uma base sólida para distinguir um crente genuíno, autêntico, de um crente de aparência. Note bem, nesses versículos, nessas palavras, que a ênfase está na comunidade, está no corpo, está na igreja. Ou seja, aquele que anda de modo digno do Evangelho, aquele que está junto com irmãos, lutando pela mesma fé, lutando com o mesmo espírito, com o mesmo objetivo, com o mesmo projeto de vida, estão juntos, que nos reunimos para prestar culto a Deus. E a questão é essa: será que nós temos, eu e você, temos vivido essa vida, a nossa vida cristã dessa maneira? Será que o seu estilo de vida honra ao seu Senhor e abençoa a vida do seu irmão? Porque não adianta aquela ideia antiga, né, de se isolar no mosteiro, longe de tudo, e cultivar a sua vida com Deus, se você não interage, se você não vive a vida do seu próximo, do seu irmão, se você não ama, se você não o apoia, não o ajuda, não está do lado. Não. Comunhão. Por isso, andar dia a dia com Jesus dessa maneira é prova de fé genuína. Porque o falso crente, ele pode enganar por algum tempo, mas na hora da tentação, da provação,
ele vai se revelar como um crente nominal. Como alguém que não tem compromisso verdadeiro, um compromisso com a verdade bíblica. E nem com a sua igreja local. Abandona a igreja. Vai embora, some, desaparece, não dá notícia. Contribuía, para de contribuir, a igreja vai se virar. Quantos fazem isso, irmãos? Trocam a verdade bíblica por ideologias humanistas que não honram a Deus. Deixa de frequentar os cultos, deixa de contribuir para a igreja. Por isso, a advertência, né? Aquele que diz estar em Cristo deve também andar como ele andou. Isso está em 1 João, capítulo 2, versículo 6, uma prova de uma fé genuína. Então, um crente genuíno é alguém que conheceu e conhece Jesus pessoalmente, não da história, não dos contos, mas aquele Jesus da Bíblia, vivo, ressurreto, e tem um relacionamento pessoal com Ele. É alguém que tem Jesus como Senhor, e vive nele, vive para Ele, vive para a sua glória, para honrá-lo e para abençoar os seus irmãos. Mas uma terceira característica que nós encontramos nesse texto é que o crente genuíno, ele está radicado e edificado em Cristo. O verso 7, nele radicados e edificados. Ou seja, ele tem as suas raízes em Jesus, nos seus ensinos, na sua vida, morte, ressurreição, conforme está revelado na Bíblia. Não é um Jesus imaginário. Eu creio no meu Jesus aceita isso, meu Jesus aceita aquilo, né? Não, radicado no Jesus revelado na Bíblia, e não na minha imaginação, não naquilo que eu penso que Jesus deveria ser, mas naquilo que Jesus é, pela revelação bíblica. Radicados, a raiz está lá, porque Jesus é o solo onde as raízes de uma vida cristã se aprofundam para levar a seiva da graça à alma, ao espírito, e dar firmeza àquela árvore, aquela planta, né, que fica viçosa, bonita. Por isso o Salmo 1 vai dizer, né, que o crente genuíno é como árvore plantada junto a riachos de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia. Raízes em Jesus, e não em qualquer outra coisa, mas em Jesus, e somente em Jesus. Ele usa outra figura, né, de linguagem, edificados. O crente também é alguém que está sendo edificado diariamente, como casa espiritual. Ele é uma árvore, um organismo vivo, mas ele é uma construção, onde o Espírito Santo habita. 1 Pedro 2:5 vai dizer isso. Também vós mesmos, com pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Isso é um cristão autêntico, está sendo edificado dia a dia pela palavra, pelo ensino. Vamos ver isso a seguir. É alguém que o Espírito Santo está trabalhando dia a dia. Ainda é uma construção imperfeita. Tem gente que está lá embaixo,
só foi colocado o alicerce, né? E às vezes, ali ninguém sabe, não aparece, mas daqui a pouco o Espírito Santo vai trabalhando, à medida que ele vai se entregando, à medida que a palavra vai purificando. Porque ouvir a palavra, irmãos, purifica a nossa vida, edifica, alimenta. Jesus falou com os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso a importância de se ouvir uma mensagem bíblica, baseada na palavra, a exposição da Bíblia, porque ela nos alimenta. E assim o crente vai sendo edificado dia a dia, no edifício, até que no dia final ele está aquele edifício bonito, lindo, como aquele edifício mais alto do mundo, lá de Dubai, né? Lá de Dubai. De onde quer que já foi lá? Já perdi qual que é o mais alto. Olha, aquele mais alto do mundo que tem lá nos Emirados Árabes, né? Que coisa linda, né? Que construção, que obra de engenharia tremenda, né? Assim vamos ser nós, gente. Uma coisa linda, edificada, né? Não uma edificaçãozinha qualquer, mas um edifício para a glória de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. 3 características. E para fugir do sermão presbiteriano, vou falar de uma quarta, tá bom? Ainda no versículo 7. O crente genuíno, ele está firmado na fé que lhe foi ensinada por pregadores fiéis. Vejam bem, firmados na fé, tal como fostes instruídos, firmados na fé. Quem plantou essa igreja de Colossos foi Epáfras, não foi Paulo. Mas Paulo confiava na pregação que Epáfras tinha pregado o mesmo evangelho que havia ouvido de Paulo. Por isso Paulo fala, tal como fostes instruídos, permanecei nessa fé, se firmem nessa fé. Porque a salvação, irmãos, é um ato soberano de Deus, que chama eficazmente o eleito pela pregação do evangelho. Mas a santificação, o crescimento na fé é um processo contínuo, durante toda a nossa vida, diário, como um edifício que está sendo edificado. E ele precisa então de conhecer as verdades bíblicas, ser edificado nelas, para permanecer fiel no meio das tribulações, no meio dos falsos ensinos, dos falsos profetas que surgem dia a dia. Uma coisa impressionante. Mas aquele que sabe o que aprendeu e de quem aprendeu, e que conhece as sagradas Escrituras, ele não se deixa seduzir pela obra maligna. Por isso, no versículo 8, aí do texto de Colossenses, Paulo vai dizer, vai advertir, olha, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado! Cuidado! É nesses dias, irmãos, em que as ideologias humanistas tomam conta do nosso mundo de uma maneira terrível. E a Bíblia diz que Satanás iria seduzir as nações novamente. E nós estamos vendo isso acontecer, porque não é no Brasil, é no mundo. Uma sedução demoníaca, revertendo e tentando derrubar todos os alicerces da fé cristã, destruindo tudo. Mas não vão prevalecer. Não vão prevalecer, porque a igreja do Senhor está aqui ainda. E o Senhor está cuidando dela. Por isso que a instrução, irmãos, é extremamente importante.
Por isso, quando a gente fala, né, de estar na igreja, não é por estar na igreja, por vir à igreja, por estar aqui, para a gente poder ver a igreja cheia, que faz bem para a gente, né, pregador. Não é por isso, mas é porque a palavra de Deus vai entrando no seu coração, te moldando, te blindando contra tudo isso que Satanás está tentando implantar no nosso mundo e levando tantas pessoas atrás dele. Que coisa horrível temos assistido. E Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz aquele jovem Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Quem está te ensinando? É gente séria, é gente comprometida, é gente que ama o Senhor. Pense nisso. Não é qualquer um, não coloque a sua vida sob a liderança de qualquer um, não. Porque ao invés de ser bênção, vai ser maldição. Cuidado. Porque o crente genuíno, irmãos, ele vai viver, ou seja, vai andar pela fé na palavra de Deus, e não naquilo que vê ou escuta de homens pervertidos na fé, conforme diz Paulo. Que desafio, irmãos. O crente genuíno, portanto, ele está firmado na fé. Ele foi ensinado por pregadores fiéis e idôneos. Por isso eu falo, uma igreja histórica, às vezes, muitas vezes desprezada, ela tem a sua fé firmada, solidamente. E já foi testada durante séculos. Perseguições, tantas coisas, e aquela igreja está ali firme, formada por crentes edificados na palavra, por crentes que sabem de quem têm aprendido e não se deixam enganar pelo maligno. Por isso, eu volto a repetir, né? A insistência nossa como pregadores, como pastores, como líderes da igreja, para que as pessoas estejam nos cultos, para que as pessoas participem de uma escola dominical, de estudos bíblicos, porque isso é fundamental na fé cristã. Vamos despertar para isso, irmãos. E como eu tenho falado, eu fiquei satisfeito quando eu vi esse projeto da editora Fiel, que a igreja é essencial, porque os pastores estavam falando o que a gente está falando aqui. Não existe culto online, né? Cristianismo online não existe. Cristianismo é povo de Deus reunido em adoração. Mas a quinta e última característica de um crente genuíno está aí também no texto. Ele cresce dia a dia em ações de graças. Que coisa linda. Ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Ele anda, se santifica, é santificado dia a dia pelo Espírito. Ele é alguém que tem as suas raízes em Cristo, está sendo edificado casa espiritual para ser sacerdócio santo em Cristo, oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Ele é alguém que está confirmado na fé, firme na fé, porque ele sabe de quem tem crido e de quem tem aprendido. Mas a quinta característica está aí, crescendo em ações de graça. Um crente genuíno, como eu disse, a vida cristã é dinâmica. Ele cresce dia a dia em ações de graça. Essa carta de Paulo aos Colossenses, ele enfatiza em que as ações de graças é uma marca infalível de uma vida espiritual saudável, viva, que glorifica a Deus. O crente genuíno cresce dia a dia em ações de graças.
porque ele está completamente satisfeito com aquilo que já recebeu de Jesus Cristo, e não por aquilo que ele vai receber, mas ele é alguém que tem cheio de ação de graça, porque ele entende da obra salvífica de Jesus. Jesus já deu tudo. Deus nos deu o que ele tinha de melhor, o seu Filho. O que nós queremos mais? Nos deu perdão dos pecados, nos reconciliou com ele, fez de nós novas criaturas, herdeiros dele, cordeiros com Cristo do seu reino celestial. Irmão, o cristão tem que viver em ação de graças contínuo, marca de um cristianismo autêntico. Nada lhe falta, tudo recebeu de Jesus Cristo, tudo lhe foi dado pela maravilhosa graça, quando ele não merecia nada. Irmãos, o cristianismo é algo maravilhoso. Jesus é maravilhoso, amém? Nos deu tudo, não guardou nada. Ele se revelou de forma completa para nós. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, recebemos perdão, vida abundante e vida eterna. Como eu disse, irmão, o que nós podemos desejar mais nessa vida? Essas coisinhas pequenas que o mundo nos oferece, essas coisinhas que passam, daqui a pouco acabam. Aquilo que o mundo nos oferece brilha, mas é um brilho falso, passageiro. Acaba um dia, mas aquilo que Jesus nos deu permanece eternamente. Temos que ações de graças, coisas que satisfazem a nossa alma. É um crente amargurado, insatisfeito, reclamão, né? Aquilo que ele recebeu de Jesus, está todo dia querendo mais. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Eu vou na igreja fazer isso, fazer aquilo, para que Deus me dê isso, me dê aquilo. Ele já te deu tudo. Se você crê nele, e você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você recebe de graça da água da vida, se torna uma nova criatura. Como é triste você ver essas igrejas cheias de gente exigindo de Deus bênçãos e bênçãos e bênçãos. Como é triste você ver pessoas sacrificando o seu corpo, flagelando o seu corpo, andando de joelhos, para poder receber uma graça. Como se alguém pudesse dar essa graça a ele. Ela já foi dada em Cristo Jesus. A graça da salvação, da vida eterna. Por isso um crente amargurado, irmãos, que está em busca de novidades, e vai daqui para ali buscando onde pode receber alguma coisa, ao invés de desfrutar daquilo que já lhe foi dado em Cristo Jesus, a gente complica a vida, né? Jesus já nos deu, gente. Para que sair correndo atrás de coisas que não prestam, que acabam, que se deterioram com o tempo, que nos roubam? Quando nós já deu tudo para a gente, por que nós não vivemos em ação de graças? Por isso Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus, sempre em Cristo. Paulo nunca esquece disso. Tudo que nós recebemos é em Cristo, as ações de graça são em Cristo. A vida cristã
em sua expressão mais bela e pujante, é vista no espírito de louvor e gratidão. Uma frase que eu vi e gostei muito. A vida cristã, em sua expressão mais bela e pujante, é vista no espírito de louvor e gratidão. Por que você está aqui? Para louvar, para agradecer, para prestar culto a esse Deus maravilhoso, dizer: Senhor, obrigado. Se eu estou precisando de alguma coisa, eu digo: Senhor, olha para isso aí, vê o que isso dá para o Senhor fazer. Mas obrigado por tudo que eu já tenho. E não chegar: Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, preciso disso, preciso daquilo, faz isso, faz aquilo. O cristão genuíno jamais se afasta, irmãos, dos cultos de adoração da sua igreja local, pois é aqui, junto com os que expressam a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor, que são habitados pelo mesmo Espírito. É aqui que manifesta o seu louvor e a sua gratidão por tudo aquilo que recebeu pela graça do seu Redentor. É aqui. Não é peso, não é esforço eu sair da minha casa. Para mim não, eu moro aqui nos fundos, né? É pertinho, né? Mas não é esforço nenhum você sair para vir agradecer a Deus, adorar, cantar louvores. Aonde você vai fazer isso sozinho? Na sua casa? Pode até fazer se você canta bem, mas eu não posso fazer isso em casa porque eu não canto nada, né? Então, eu dependo do ministério de louvor aqui para me edificar. De vocês cantando para minha vida ser edificada. É isso que faz a gente sair da nossa casa com alegria, com gratidão. Eu vou adorar a Deus, vou expressar a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração junto com os meus irmãos, porque somos um corpo. Estamos juntos nesta adoração. Irmãos, quanto mais conhecemos Jesus e a sua graça, mais a gente se admira, né? Que coisa maravilhosa. Mas, irmãos, concluindo, dias de engano, de aparências, de apostasia da fé verdadeira. Quão difíceis têm sido estes dias finais da história para um crente genuíno. Pois ele é chamado a viver uma fé autêntica, sem fingimento, sem compromisso com o mundo, chamado a viver uma fé que glorifica o seu Senhor Jesus Cristo, mesmo que isto lhe custe a própria vida. 1 Timóteo 4, verso 1 e verso 2, Paulo diz: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência, ou seja, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. É por isso a exortação que encontramos nesses 2 versículos de Colossenses e que foram expostos nesta manhã diante de você. Eles se revestem de uma grande importância para cada um de nós e para a Igreja de Cristo. A pandemia do coronavírus veio devastadora sobre o mundo todo e sobre tudo. E tudo será diferente, meus irmãos, daqui para frente, tanto na sociedade como na Igreja de Cristo. Grandes mudanças estão acontecendo e irão acontecer. Mas tudo isso sob a vontade soberana de Deus. Não se esqueça disso. Nada é por acaso. Nada é ação apenas do ser humano. Mas é a ação de um Deus soberano que está governando a história, dirigindo a história segundo o seu propósito. Como eu preguei domingo passado em Efésios, segundo o propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas,
É para lá que nós estamos caminhando. Não é para o caos. Não é para a loucura desse mundo, dos governantes deste mundo que estão mais perdidos, como se diz, do que segue em tiroteio. Mas nós sabemos que há um Deus guiando todas as coisas. Nós sabemos em quem nós cremos. E somente a igreja, formada por crentes genuínos, poderá enfrentar os desafios da hora presente, que questionam a fé cristã e os seus valores fundamentais, como família, como Deus que criou homem e mulher, como a liberdade de culto e a liberdade de expressão. Por isso não é tempo da gente ficar se lamentando, ficar escondido nos cantos, encolhidos, como se nós estivéssemos derrotados, como se Satanás estivesse vencendo. Mas essa hora é uma hora de desafio da igreja. Como diz o texto, para vivermos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, lutando juntos pela fé evangélica, dizendo que o nosso Redentor vive e por fim Ele vai se levantar sobre esse mundo e todo joelho se dobrará diante dEle. Nós não somos os perdedores, nós somos os vencedores em Cristo Jesus. A igreja é indestrutível, podem fazer o que quiser, podem matar quantos crentes quiserem, mas sempre haverá um remanescente fiel. E no dia final todos os fiéis se levantarão vivos, ressurretos, diante do Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Não se deixe iludir pelas mentiras de Satanás, né, pela palavrinha boa, né, fake news. Tudo é mentira de Satanás. Creia naquilo que está revelado. Creia naquilo que está escrito. Creia nesse Jesus que venceu a morte e deu a vida por você. Ele é vencedor. Porque ele venceu o maior de todos os inimigos, a morte. Aquela que ninguém consegue vencer. E todos estão apavorados aí de morrer. Já foi vencida. Já foi vencida. Ou nós não cremos nisso? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte? Você já foi derrotada por Jesus. Jesus venceu, ressuscitou de entre os mortos e vive e reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Portanto, não vamos lamentar, irmãos, não vamos nos esconder, achar que as filosofias do mundo são muito melhores, são mais inteligentes, são feitas por pessoas, professores, mestres, doutores, mas que não conhecem a Deus, estão perdidos. Estão perdidos e precisam conhecer a única esperança de vida, que é Jesus Cristo. Não dê ouvidos, ouça a palavra, cresça dia a dia nessa palavra, deixe-se edificar por essa palavra que você ouve constantemente. Vamos ter as nossas raízes profundas, firmadas em Cristo Jesus, solo fértil, que nos alimenta. Vamos pedir que o Espírito Santo esteja edificando a nossa vida dia a dia, à medida que vamos crescendo, ouvindo a palavra, recebendo os sacramentos. Vamos permanecer nessa fé, sabendo de quem você tem aprendido. E vamos nos reunir constantemente, não deixemos de nos congregar. Não é um simples slogan, é algo que o Senhor sabe que é fundamental
para mantermos a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física. Porque quando nós estamos adorando e reunidos, é que nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito, a nossa mente, nosso espírito, a nosso corpo. É por isso que nós precisamos estar juntos. Porque a presente situação, irmãos, que nós vivemos no mundo e na igreja e no Brasil, está exigindo justamente o aparecimento de uma igreja viva, formada por crentes genuínos, que temem apenas a Deus, pois esta é a única forma de promover mudanças na vida das pessoas e desta sociedade injusta, perversa, adúltera e pecadora em que nós vivemos. A única maneira de mudá-la é por uma igreja que prega e vive o Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que crê em um Deus soberano, que governa todas as coisas, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, e para a sua própria glória. A igreja que proclama o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e que demonstra no seu viver a multiforme sabedoria de Deus, aos poderes deste mundo constituídos, e aos poderes do mundo invisível, a maravilhosa, multiforme graça de Deus. Ou seja, a maior necessidade do mundo hoje é uma igreja formada por crentes genuínos. Amém? E nós sejamos estes crentes. Que Deus faça da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora uma igreja de crentes genuínos, para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é viva, eficaz, e ela não volta vazia, Pai. E eu creio que aquilo que nós ouvimos dessa manhã da Tua palavra irá prosperar na vida do Teu povo, da Tua igreja, de cada vida aqui presente, segundo aquilo que o Senhor mesmo já determinou, para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa-nos, ó Pai, nosso medo, a nossa insensatez, a nossa incredulidade, o nosso conformismo, e faze de nós, ó Pai, pessoas que vivam para a Tua honra e para a Tua glória, e possam cantar aquele cântico de que tudo está nas Tuas mãos, de forma verdadeira.